A gente vai falar sobre a vitória de Emmanuel Macron, reeleito na França. O nosso convidado é Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Olá, Williams, bom dia, muito prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Prazer é meu. Bom, Williams, vamos lá, vamos falar aqui dessa votação que dá vitória, né, a Macron, o primeiro presidente reeleito em 20 anos, né, na França, revela também aí praticamente o fortalecimento da extrema-direita de Marine Le Pen. Há 5 anos, Macron vencia com 66% dos votos e agora obteve 58%. Em 2017, a Le Pen ficou com 10 milhões de votos a menos que Macron e agora esse número baixou para 5,5 milhões. A abstenção foi de 28% no segundo turno, a mais alta desde 1969. E diante desses dados todos, né, Williams, qual que é a análise que você faz a partir desse resultado, diante das eleições também legislativas que devem ocorrer no próximo dia 12 de junho? E o que o Macron, né, deve enfrentar para compor a maioria no parlamento? Bom, duas coisas chamam a atenção imediatamente, ao primeiro olhar. A primeira coisa é a taxa elevadíssima de abstenção. Os eleitores franceses renunciaram ao seu direito de escolha. A segunda coisa é o número expressivo de votos da extrema-direita de Marine Le Pen, né? São dois fatos eleitorais muito importantes que chamam a atenção. E isso significa que o Macron terá uma oposição bem mais forte do que teve até então, não é? Enfrentará não apenas a oposição da esquerda, mas agora uma oposição da extrema-direita muito mais entusiasmada, muito mais aguerrida, o que faz prever que o seu governo não será fácil. Evidentemente que muita coisa depende da eleição legislativa que se avizinha. Exatamente, em relação às eleições, né, legislativas que se avizinha, como é que você vê também a movimentação, enfim, justamente para tentar, né, esse apoio? O Macron, enfim, está tentando justamente esse apoio, né, no parlamento. Qual que é a principal dificuldade? Quais os empecilhos aí que você vê, né, as dificuldades que ele deve enfrentar? Olha, a dificuldade mais importante são os problemas econômicos da França, né? Assim como em várias outras partes do mundo, a França enfrenta hoje uma inflação importante, não é? E naturalmente que a questão econômica ela pesa mais do que qualquer outra coisa na percepção do cidadão a respeito do governo, não é? Uma coisa que incomoda muito a esquerda, e naturalmente vai ser o motivo da oposição, é a tendência, né, do Macron de promover privatizações, né? Ele já prometeu, não prometeu, ele previu que será necessário elevar a idade mínima para a aposentadoria. Isso costuma mobilizar muito os cidadãos franceses, que prezam muito o welfare state francês e não vão ceder assim muito facilmente, não é? Portanto, essa, a meu ver, será a grande dificuldade. A meu ver, e de todos que acompanham a política francesa, não é? Agora, como eu disse, isso vai depender muito da Assembleia, não é? E a tendência histórica é que o número de participações na eleição, quer dizer, a abstenção, aumente ainda mais, né? Muita gente frustrada com o resultado não vai participar, né? Por outro lado, também, né, isso motiva a oposição mais aguerrida, né? Portanto, o quadro é esse. Agora, em relação à sua pergunta, objetivamente, a grande dificuldade é a questão econômica, é a inflação.
Exato. Agora, quais os motivos, né, na sua opinião, que levam, né, a Marine Le Pen ter diminuído aí o número de votos em relação à última eleição? Eles estavam considerando lá atrás, né, considerando a extrema-direita mais decadente, enterrada, e tal, e agora teve essa diminuição do número de votos, né, da diferença com o Macron. Quais são os motivos que levaram, na sua opinião, a esse novamente fortalecimento da extrema-direita na França? Bom, a questão econômica, em primeiro lugar, porque vinculado à questão econômica, ou vinculada à questão econômica, está a questão dos imigrantes, né? Esse é um tema permanente na campanha da Marine Le Pen, né? É praticamente a espinha dorsal da sua campanha, da sua trajetória política, não é? O hipernacionalismo, o ultranacionalismo e a responsabilização dos imigrantes por todos os problemas econômicos e sociais da França, não é? Portanto, ela estabelece esse vínculo, não é? E isso incomoda muito o cidadão francês. É exemplo do que aconteceu na Inglaterra, né? A saída da Inglaterra, a saída do Reino Unido da União Europeia se deu, em grande medida, pelo trânsito de imigrantes, né? E na França não é diferente. Acrescentando-se o fato de que a França é o país da Europa que mais reúne imigrantes. Imigrantes provenientes do norte da África, muçulmanos, aí se junta a questão religiosa, né? Portanto, esse é o ponto central da campanha da Le Pen, do programa da Le Pen, e sempre mobiliza mais gente, né? Quanto mais se agudiza a inflação, os problemas econômicos, mais essa questão avulta. E agora, na sua opinião, Williams, qual que vai ser o papel aí do Jean-Luc Mélenchon, né? Ele que é líder da França insubmissa, né, na esquerda, ele está querendo fazer aí, construir uma aliança, né, entre a esquerda. Qual vai ser o papel dele, na sua opinião, agora, nesse parlamento, enfim? Qual que é a sua expectativa em relação à esquerda, né? A esquerda francesa está muito enfraquecida. Aliás, não é apenas a esquerda francesa, a esquerda de uma maneira geral, não é? Nas últimas décadas, com o avanço do tecnológico, aperfeiçoamento tecnológico e o desemprego em massa desencadeado pelo avanço da tecnologia, né, tem colocado problemas para a esquerda que ela não tem conseguido solucionar. Não tem conseguido apresentar ideias, não é, que vão de encontro a essas questões e possam resolvê-las e possam equacioná-las, não é? Portanto, a esquerda tem uma posição, vamos dizer, ética, tem uma posição moral diante dos problemas da sociedade, mas não consegue traduzir, né, essa questão ética, essa percepção ética e moral em políticas concretas em propostas concretas, desculpe, que mobilize, que sensibilize o eleitor, que leve o eleitor a votar. E, claro, né, não, estou falando daquele eleitor flutuante que não tem convicções políticas firmes, arraigadas e que, portanto, se move de acordo com a conjuntura. Portanto, o eleitorado de esquerda é um eleitorado por convicção, por princípio, por posição. Agora, as propostas de esquerda não conseguem ir além desse eleitorado. Você acha que o Macron pode enfrentar também, de novo, manifestações nas ruas, diante aí desse resultado, né, mais próximo, enfim, não tão vantajoso em relação à extrema-direita? Eu acredito que sim, especialmente porque, por aquilo que eu já falei a respeito da aposentadoria, né? Esse é um problema sério, indiscutivelmente é um problema sério, porque a longevidade das pessoas está aumentando, né?
do ponto de vista, vamos dizer, racional, do ponto de vista lógico, faz sentido elevar a idade mínima, mas evidentemente que ninguém quer trabalhar mais depois de ter trabalhado décadas. Não é? E depois a questão legal, não é? Mexer na lei. Não é? Do ponto de vista, como eu disse, racional, matemático, né? As pessoas até podem concordar, mas quando chega a sua vez, né, de estender seus anos de trabalho, ninguém quer. Portanto, isso é um problema que o Macron deverá enfrentar. E depois os funcionários públicos, né, os servidores públicos da França têm uma tradição de aguerrimento, de não ceder. Portanto, eu penso que aí teremos o problema maior, teremos motivos para essas manifestações que você fala. E o Williams, o Macron está sendo considerado aí como um dos maiores obstáculos, né, para que a Europa e Mercosul possam ratificar o acordo comercial que foi negociado em 1999. Você acha que, bom, enfim, tem mais vantagens para a Europa do que vantagens para o Brasil, no caso, né, atualmente, se fosse com o próprio governo Bolsonaro. Agora, como é que você vê essa relação, né? Macron, a gente sabe que a mulher dele, né, foi insultada pelo presidente Bolsonaro. Enfim, fala um pouquinho aí dessa questão do Mercosul e também em relação ao presidente Bolsonaro, que mandou uma nota, né, de cumprimento seco, bem objetivo, ponto final, né? Como é que você vê também, enfim, essa relação, né? Também a saída ou não, né, desse acordo do Mercosul com a Europa? O processo é permeado de contradições. Não é? Ele não é linear. Até agora nós estivemos conversando de um ponto de vista, vamos dizer, francês, não é? O que interessa ao francês, mas nós não somos franceses. Portanto, o nosso ponto de vista do ponto de vista dos interesses nacionais brasileiros, a percepção é outra. Né? E o que acontece é que o Macron, né, independentemente aí da grosseria do nosso presidente, mas o Macron é uma personalidade assim, muito ativa, muito militante no que diz respeito à Amazônia. Né? Ele toma posições que, até certo ponto, nós entendemos, porque a política brasileira dá ensejo a essa intervenção, mas, evidentemente, notoriamente, ele aproveita esse descompasso do nosso governo para realizar uma interferência, para mobilizar, né, o resto do mundo contra o Brasil. Portanto, do nosso ponto de vista, do ponto de vista brasileiro, o Macron não seria a melhor solução. A melhor solução seria Le Pen. Né? Mas os franceses não... veem a coisa de uma maneira diferente. São as contradições do processo, porque, de um lado, vamos dizer que nós saudamos, né, o fato de a extrema-direita não ter alcançado o poder num país tão importante da Europa. Por outro lado, o Macron é uma pedra na nossa chuteira. Exato. Agora, você entende que esse avanço da extrema-direita na França, apesar de ter perdido, mas esse crescimento serve de alerta para a gente no Brasil, para o mundo? Qual que é a sua opinião, Williams? O clima político francês, guardadas as peculiaridades nacionais, né, está em todo o mundo. É um clima que está assim em todo o mundo. Nos Estados Unidos, o Joe Biden está fracassando redondamente, né? E se prevê lá uma maioria legislativa republicana e até mesmo o retorno do Donald Trump. Na América Latina, a situação é pior. Porque na América Latina o que nós temos assistido é o seguinte: os governos de esquerda, de centro-esquerda, governos com maior sensibilidade para a questão social, tomam posse, e a extrema-direita não permite que eles governem.
Agora, há pouco tempo, houve a posse do presidente do Chile e ele já está praticamente emparedado, né? No Peru, tentam dar um impeachment, né? Então, isso em toda parte. Houve uma exacerbação, né, dessas posições de direita, né, que tem como característica a completa intolerância e uma irracionalidade na questão política, social, né, que está turvando o ambiente e impedindo outros governos de governarem, né? Essa é uma questão muito séria, não tenho bola de cristal, não sei até onde nós vamos com isso, mas a questão é muito séria. E temos o Brasil, não precisamos ir muito longe, né, para entender esse tipo de coisa que eu acabei de relatar. Muito bem. Para não dizer que não falei dos cravos, né? Vamos falar aqui da Revolução dos Cravos. 25 de abril, nessa segunda-feira, a Revolução dos Cravos completando 48 anos em Portugal. Qual que é a inspiração, né, que esse movimento português, né, há 48 anos, pode ajudar-nos aqui no Brasil, hein, Williams? Pois é, a Revolução dos Cravos para nós tem uma importância muito grande, talvez para outros povos, né, outros países não tenha, né? Primeiro porque falamos português, Portugal é a nossa matriz cultural. Então, o que acontece em Portugal sempre nos afeta. E depois a Revolução dos Cravos acabou com 48 anos de ditadura, né? Uma ditadura das mais longevas, né? Das mais antigas, né? E veja que a Revolução aconteceu com o presidente Marcelo Caetano. A essa altura, Salazar não governava mais, o que significa que Salazar governou todos aqueles anos e se retirou e morreu completamente impune, vamos assim dizer, né? E a Revolução aconteceu no momento em que nós, aqui no Brasil, ansiávamos muito pela volta à democracia. Estávamos aqui asfixiados pela ditadura militar e a Revolução dos Cravos nos encheu de esperança, não é? E quando falamos isso, não há como deixar de lembrar da música do Chico Buarque, né? Que se tornou um símbolo dessa esperança, dessa expectativa, né? Aquela vontade de ser português ou que Portugal fosse o Brasil. Exatamente, lembrando a Revolução dos Cravos, Revolução de 25 de abril de 1974, como você disse, a gente vivendo ali em plena ditadura militar. Bom, Williams, a gente agradece muito aqui a sua participação, falando aí sobre a França, também sobre Portugal, e só para a gente encerrar aqui as nossas eleições chegando, né, em outubro, como é que você vê todo esse quadro, né, tudo que está acontecendo no mundo, ainda essa Revolução dos Cravos, a gente sempre lembrando. Como é que você vê uma possível virada agora, né, em outubro? Você acha que a gente consegue virar esse jogo, Williams? Bom, eu disse que o ambiente anda turvo em toda parte. E aqui eu penso que está muito turvo, não é? Nós precisamos agir com muita cautela, ter muito cuidado, porque, evidentemente, há quem conspire abertamente contra a democracia, não é? O nosso presidente, pode-se dizer, começou a conspirar desde o dia da posse, né? E quem achava que o processo, que as instituições iriam domesticá-lo, né, se enganaram, ou nós nos enganamos em relação a isso, porque ele conseguiu aparelhar o Estado com fanáticos seguidores seus, indiferentes, né, aos procedimentos democráticos, e o pior, né,
ele aparelhou o Estado com um número incrível, um número assustador de militares e conta com esses apoios, né, nesses ataques que ele faz à democracia, né? Portanto, o nosso processo aqui será muito delicado, porque ultimamente o que nós temos visto é a insistência em levantar suspeitas, né, sobre o processo eleitoral, sobre a lisura do processo eleitoral e das urnas, né? Nós já vimos isso nos Estados Unidos e parece que, né, o atual governo ensaia, né, qualquer coisa parecida. Só que lá, né, as Forças Armadas têm uma posição institucional, né, muito firme, muito convicta, né? Em determinada ocasião, um general norte-americano participou de um daqueles espetáculos do Donald Trump e depois veio a público pedir desculpas por estar presente naquele acontecimento. Ele reconhece que foi inadequado e que um militar não poderia participar de um ato político como aquele. Aquilo devia servir como exemplo para os nossos generais, mas parece que eles não viram aquilo, não assistiram e fazem exatamente o oposto, se prestam, né, para participar do jogo político, no varejo do jogo político mais mesquinho, o que torna o ambiente bastante turvo, volto a dizer. Williams, muito obrigada aqui pela sua participação, até uma próxima oportunidade, um forte abraço para você, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, um abraço, Marilu. Um abraço, querida. Falamos aqui com Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.